O Landan diz, vejam o que nós temos aqui. Ele fala que elas têm uma ótima aparência. Ele pergunta como elas vão e a de rosa diz que ótimo e pergunta como ele vai. Ele fala que ótimo e diz que o nome dele é Landan. Ela diz que o nome dela é Tiffany e ele fala que é um prazer conhecê-la. E já a outra fala que o nome dela é Dasha e ele também fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta como está sendo o dia e ela fala que ótimo e diz que está um dia muito bonito. Ele fala que é verdade e pergunta se elas são dali mesmo. E elas dizem que sim, que elas moram ali mesmo. Elas também fazem a mesma pergunta e ele fala que acabou de se mudar para ali. Ela pergunta se é verdade e se ele está gostando. Ele fala que é legal, mas que ele veio do Texas. E em seguida diz que é diferente. Ela pergunta se ele está se divertindo. Ele fala que não exatamente e diz que ele está procurando um bom lugar para comer. A de rosa diz que tudo bem e pergunta se ele já tem planos para mais tarde, mas ele diz que ainda não planejou nada. Ele olha para a de rosa e fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ela diz que ele também é um cara muito bonito e ele agradece. Ele fala que talvez eles possam se conhecer e ela fala que é claro. E em seguida ele pede para ela passar o número dela para ele. Ele pergunta qual o plano dela para hoje e ela fala que talvez elas vão para uma festa. E ele pergunta festa e diz que ele não é muito de festa. E a outra também pergunta se ele também quer pegar o número dela. E ele fica ali meio que constrangido e fala que ele gostaria de conhecer a amiga dela. Ele fala que não quer ofendê-la e ela diz que tudo bem. E ela diz que nada demais e que elas só estavam caminhando, mas que não tinha planos. Ele pergunta se ela tem tempo agora e ela pergunta pra quê. E ele fala que como ela sabe, ele gostaria de poder conhecê-la. E ela diz que é claro. Ele fala que poderia convidar para eles irem num café, mas que ele já está vendo que ela está com um café ali. E ela diz que ela realmente tem um café. Ele fala que o carro dele está ali, mas ela pergunta se é o carro dele e ele fala que é. Ele fala que eles podem ir pra lá e ela diz que tudo bem. A de amarelo diz que ela vai ficar ali sem ter o que fazer. Então ele fala que ela pode ir também e que elas não precisam se preocupar, se ela quiser, ela pode segurar a chave. A de rosa diz que não precisa, mas a de amarelo pede a chave. Ele fica ali meio que relutante e em seguida pergunta se ela realmente quer a chave. E ela diz que sim. Ele fala que tudo bem, mas diz que é melhor eles irem primeiro perto do carro. E ela diz que tudo bem. Ela diz que ela vai entrar no carro, mas que ela vai segurar a chave. Ela fala que ela gostaria de sentar na frente e ele pergunta o que ela disse. E depois que ela pergunta novamente, ele fala que está tentando conhecer a amiga dela. Em seguida, ele pede desculpa e pede para ela ir para o outro lado. Ele fala que a de rosa é legal, mas a de amarelo ele não sabe. E já dentro do carro, ele pede para a de rosa falar um pouco sobre ela. E ela diz, bem, eu moro em Los Angeles, eu sou modelo, sou atriz. Ela diz também que ela é hispânica e que ela fala 2 línguas. Ele fala que tudo bem e ela diz que fala espanhol fluentemente e que ela gosta de café. Ele fala que deu para ver já que ela está com um copo grande. Ela fala que gasta muito dinheiro com café e já a amiga dela diz que ela gasta muito mais com outras coisas. E ela começa a dar umas gargalhadas exageradas e em seguida diz que ela está um pouco nervosa. Bom, lembrando que isso é a de amarelo. A de amarelo diz que o carro dele é muito legal, que ele é um cara bonito e em seguida diz também que ela é um pouco tímida. Ela fala que nem consegue se expressar direito. E a amiga dela diz que percebeu que ela realmente está nervosa. E em seguida a de amarelo pergunta para o Landan o que ele está fazendo e fala que ela está ficando nervosa. Mas ele diz que não fez nada. E mais uma vez ela pergunta o que você está fazendo comigo? E em seguida pergunta para a amiga dela se ela está sentindo a tensão. E ela diz, você está nervosa. Ela fala que não sabe o que há de errado e diz que isso é muito estranho. E depois que a de amarelo prefere mudar de assunto e fala que ela também fala espanhol, a amiga dela pergunta quantas línguas ela fala e diz que ela sabe que ela fala ucraniano. E ela diz ucraniano, russo e espanhol. E em seguida diz que também inglês. E a amiga dela diz, caramba, e
o Landan diz que é legal. A de amarelo pergunta para o Landan se ele fala apenas inglês. Ele diz que também fala patuá e elas perguntam patuá? Ela pergunta se isso é africano ou jamaicano, mas ele fala que é caribenho. E a de rosa diz que já ouviu falar sobre isso e diz que é muito legal. Ele fala que com certeza e diz que ele também fala um pouco de nigeriano. Ela diz que isso é muito lindo e pergunta de onde ele é. Ele fala que originalmente ele nasceu na Nigéria, mas que depois se mudou para Nova York. E fala que depois de Nova York ele se mudou para Houston. E diz que agora ele está em Los Angeles. E a de rosa diz, uau, legal. Ela fala que nunca experimentou a comida nigeriana antes, mas que falaram para ela que é uma comida muito boa. Ele fala que realmente é e ela pergunta se ele já comeu. E ele diz que sim e fala que talvez ele possa levá-la lá. E a amiga dela entra no assunto e pergunta, e quanto a mim? E diz que ela também quer comer. E o Landan diz que tudo bem. E a de amarelo começa a rir e pergunta se ele não gostou dela. Ele fala que não é nada disso, mas que ele está tentando conhecer a amiga dela. E ela diz que tudo bem e fala sem problemas. E em seguida diz que ela apoia. A de rosa agradece, mas já a de amarelo começa a ironizar falando boa sorte. E em seguida diz que talvez ela devesse ir. E aí fica aquele clima estranho e a amiga dela fala não. E diz que elas vieram juntas. A amiga dela fala é, né? E já a de rosa fala que elas vieram juntas e que ela é amiga dela. Ele pergunta qual o plano dela para o final de semana e ela diz que ainda não tem planos. Ela fala que talvez ela fosse trabalhar, mas nesse final de semana não. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é modelo. Ele fala que isso é legal e que dá pra ver. E ela agradece. Ele fala que talvez eles possam jantar. E ela pergunta o que ele faz. Ele fala que é do ramo imobiliário. Ela diz que isso é muito legal. Ele fala que trabalha com isso. E fala que também trabalha com criptomoedas. E ela diz, uou, legal. E em seguida diz que ela não sabe muito sobre isso. Ele fala que pode ensinar pra ela e dá pra ver que a cara da amiga dela não tá nada boa. Ele fala que conhece muitas mulheres que trabalham com isso e que ele pode ensinar pra ela. E fala que é só ela prestar muito atenção nele. Ela fala que vai prestar e ele fala que talvez eles possam terminar essa conversa num jantar. E ela diz que é claro, absolutamente. Ele pergunta se ela é solteira, mas ela diz que sim, mas de uma forma não muito confiante. Aí então a amiga já entrega ela na hora. E fala, e o seu namorado? Eu achei que vocês estivessem juntos. E a de rosa fala, bem. E a de amarelo diz que pelo menos é o que ela achava. Aí mais uma vez fica aquele clima estranho e ela fala que é complicado. Então a de rosa pergunta por que ela está fazendo isso. Ela fala porque é verdade e pergunta por que ela finge que é solteira. Então a de rosa pergunta por que ela não vai cuidar da vida dela. E diz que ela está fazendo de tudo para atrapalhar. Então ela fala que ele perguntou para ela. E a de amarelo diz que tudo bem. E mais uma vez a de rosa pergunta por que ela faria isso. Ela diz porque é verdade que ainda há pouco ela estava falando sobre o namorado dela. E diz que o Landan está tentando dar em cima dela, mas que isso é meio estranho. E mais uma vez a de rosa diz que ele fez a pergunta para ela e que ela que deveria responder. A de amarelo diz que sim, mas que ela não está falando a verdade. E em seguida diz que tudo bem. E ela diz que sim e que é claro. Ele fala que parece que o humor dela mudou. E ela fala que não sabe e que ela sente e em seguida olha para a amiga dela. E ela diz que agora ela está se sentindo um pouco mal. E fala que não esperava isso. E fala que a amiga dela agisse desse jeito. Ele fala que tem o número dela e que ele pode ligar para ela mais tarde. Ele fala que se ela quiser, eles podem jantar, isso se ela estiver livre. E ela diz que sim e que tudo bem. Ele fala que talvez eles possam comer uma comida nigeriana. E ela diz que sim e fala que absolutamente. E em seguida diz que ela adoraria. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela diz que para ela também. E ele pede para que, por favor, a amiga dela devolva a chave dele. E ela agradece. E depois de ficar aquele clima estranho pela terceira vez, ela diz que foi um prazer e ele fala que para ele também. Ele fala que vai vê-la em breve e ela diz que com certeza. E em seguida ele pede para ela esperar e pede para a amiga dela fechar a porta. E a amiga pergunta Dasha e o Landan pede para ela fechar a porta. E ela fala, você vai conversar com ela e diz que ela vai embora.
Então o Landa pergunta por que a amiga dela está fazendo isso. Ela fala que talvez seja o jeito dela e que ela estava um pouco nervosa. E fala que afinal de contas é perigoso. Então ela fala para o Landa não levar para o pessoal. Ela diz que não é por causa dele e fala que as mulheres precisam se proteger. E fala que não há culpa por isso. Ele fala, calma aí, ela falou sobre o seu namorado, estava tentando te constranger. E ela fala que não sabe e diz que sinceramente não entendeu por que ela fez isso. E fala que depois disso ela ficou confusa. E em seguida diz que ela acha que a amiga dela é um pouco ciumenta. E fala que talvez ela também tenha gostado do Landa. Mas ele fala que ele estava afim dela. E ela diz que sim e agradece. Ela fala que não sabe e pede para ele não levar a sério o que a amiga dela fez. Ele fala que tudo bem e fala que vai vê-la mais tarde. E ela fala que é claro e diz para ele ligar para ela. Ele fala que vai ligar e ela agradece.